Olá, eu sou a Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do agronegócio no Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Afonso Leite, ele é pediatra, ele é oncopediatra também, sócio da OncoPlus, que é a primeira clínica de oncologia aqui da nossa cidade. Ele também atende em Rondonópolis, na Oncoprime, e em Cuiabá, na Oncolog. E também é um dos diretores do Hospital das Clínicas de Primavera do Leste. Então, se você não está inscrito ainda no nosso canal, lembre-se de se inscrever. Lembre também de ativar as notificações, a sua participação é muito importante para nós. Tudo bem, doutor Afonso? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês no PVA Entrevista, falar um pouquinho aqui da minha história, da história da OncoPlus, da história do HCP. Seja bem-vindo. Para quem não te conhece, vamos contar um pouquinho da história do Dr. Afonso. Para quem é aqui da cidade, provavelmente todo mundo conhece o seu pai, que também é pediatra, Dr. Iro, praticamente chegou junto aqui com Primavera, Você é filho de um pediatra, isso influenciou na sua escolha? Ah, sim, na verdade, meu pai, como você mesmo disse, ele chegou aqui antes de Primavera ser Primavera, Ainda éramos distrito de Poxoréu, e ele veio com essa ideia de ter um hospital aqui, rodou o Mato Grosso inteiro, acabou escolhendo Primavera. Então a gente tem muito orgulho de ser primaverense, Eu sou criado aqui, nascido e criado aqui, Apesar de não ter nascido mesmo, mas eu sou nascido e criado, E cresci com meu pai, Ele construiu a casa ao lado do hospital, Então a vida dele se resumia àquele quarteirão e sempre vi ele ali na história, na batalha dele, Teve um tempo que ele tinha um consultório dentro de casa, Então os pacientes batiam, isso era normal no interior, Doutor, eu chego, Então ele atendia mesmo dentro de casa. Então acaba que não tem como a gente não ter esse espelho e essa história dentro de nós, crescendo, E ainda o orgulho, de ser filho do Dr. Iro, uma pessoa tão conhecida aqui na cidade, pelo seu carinho, pelo seu cuidado com os pacientes e pela história também empreendedora dele, do Hospital das Clínicas, que a gente tem aí, esse ano vai fazer 39 anos de história, então é importante para nós toda essa história, assim, com certeza ele me inspirou tanto na medicina como empreendedor aí, como eu trouxe um OncoPlus para cá, então realmente faz parte. Está no DNA da família, doutor Afonso? DNA da família, é um orgulho mesmo, assim, tanto para a Primavera, A gente, você aqui, mais que ninguém, deve saber como os primaverenses têm orgulho de que as coisas aconteçam aqui, Que as pessoas daqui vençam, tenham sucesso, retornem, Eu fiquei praticamente 14, 15 anos fora de Primavera, e voltei a morar aqui em Primavera em 2022. E a gente, todo mundo, toda a família tem uma história dessa, Os filhos às vezes saíram e voltaram, continuando empreendendo aqui na cidade, crescendo. Isso é um orgulho para todos, E nós na medicina viemos também construindo essa história, E com a minha chegada a gente veio trazendo coisas novas, crescendo mais ali o hospital, e veio a OncoPlus e a gente foi crescendo aí com novas coisas. Seu pai é pediatra, você quando fez medicina, você pensou em seguir uma outra área, fazer residência em alguma outra área, ou já era medicina desde sempre e com pediatria ali? Na verdade, assim, eu tinha um pouco de dúvida, assim, apesar de sempre gostar de medicina, eu tinha um pouco de dúvida, assim. Eu sempre gostei um pouco também da área administrativa, da área ali do negócio, Sempre tinha um pouco de interesse por outra inspiração, que é minha mãe, A Dona Ione, também muito conhecida na cidade, que é a nossa presidente lá do Hospital das Clínicas, e ela que sempre geriu isso aí, cresceu, um grande apoio do meu pai. Sem ela também não teria acontecido nada, então também era um lado que me inspirava. Então eu pensei às vezes fazer um pouco essa área pro lado mais administrativo do negócio, mas eu acabei estudando e entrando na medicina, acabei prestando medicina. Meu pai ainda falou, testa, vê se você não gostar da coisa, você faz de novo,
E porque na medicina você também pode ser administrador, empreendedor e tudo, né? E assim foi, né? Aí quando eu comecei eu vi que realmente era um dom, assim, né? A medicina para mim, né? A pediatria foi naturalmente vindo, assim. Na verdade, na medicina a gente vai excluindo coisas, né? Eu não gosto muito de cirurgia, eu não gosto muito disso, eu não gosto muito daquilo. Ou você tem, às vezes, uma vocação naquilo, né? Eu sempre gostei muito de criança, tenho facilidade, né? Que criança, além de gostar, você tem que ter facilidade. Tem gente que gosta muito de criança, né? Mas não tem facilidade, não? Então, eu tenho facilidade com criança, gosto de criança. Então, acabou sendo natural para mim. É uma matéria que eu gostava na faculdade. E daí vim, sim, o espelho do meu pai também. E eu acabei indo para o lado da pediatria, né? E o resto foi desenvolvendo sempre com naturalidade, as coisas vão aparecendo, a gente vai sentindo, né, a medicina entrando na gente. Eu acredito que é esse, né, a profissão que vai te tomando, né. Uhum. O hospital, ele vai fazer 39 anos, 39 né? anos, né? E agora, dia 2 de julho, né, a gente faz 39 anos. Você praticamente cresceu dentro do hospital, então. Né? Com certeza. Eu participei das obras todas. Quando era criança, adorava uma obra. Quem não gosta de criança, né? Aquela época, primavera pequena, né? Com poucos habitantes. A nossa diversão era brincar na rua, né? Sempre foi. Né? E as construções eram ali. Então, eu ajudei a construir, depois cresci ali dentro e agora... Mais tarde vim a trabalhar ali, foi um orgulho para mim e para o meu pai também. Né? Seu pai sempre atendeu, né? Fez sempre essa parte. Sua mãe sempre ficou no administrativo, consolidando esse projeto dele. Com certeza, assim, né? Meu pai, se você perguntar quanto que ele tem na carteira, é perigoso não saber. Né? Se perguntar para sua mãe. Então, ele sabe, você gastou R$5 ontem com isso, com aquilo. Então, assim, ela sempre foi essa base financeira para ele e estrutural, né? Muitos brincam que ela tem uma mão de ferro um pouco, né? Apesar dela ser muito carinhosa também, mas ela tem ali, mas teve que ser, né? Uma mulher, há 39 anos atrás, gerir obras, gerir um hospital, funcionários e tudo, não era fácil, né? Você tem outra história aqui com as mulheres de propósito, sim, né? Minha mãe é um exemplo dessas mulheres, assim, né? Na cidade, né? Então, ela tem esse crescimento, essa importância, essa imponência, né? Então, ela sempre foi essa base ali para o meu pai. E até hoje ainda a gente está tentando diminuir, tirar um pouco as coisas dela, mas ainda ela é a nossa cara ali, a estrutura interna ali do hospital. Né? Teu pai é muito empreendedor, tua mãe então, né? Acho que tua mãe até merece um podcast depois para... Eu falo que eu tenho vontade de chamar todas as mulheres empreendedoras aqui, né? Com certeza, sim. Não, e é isso, assim, na cidade, né? E você vê que isso é uma coisa que foi criada aqui dentro mesmo. E as pessoas mais jovens que estão chegando aqui na cidade, né? Jovens de cidade, vem justamente porque todo mundo fala, não, lá em Primavera as coisas acontecem, vamos lá. Então isso é muito legal, assim, é muito estimula, né? E tem até um bairrismo, assim, um bairrismo positivo, né? As pessoas compram com as pessoas da cidade, tenta sempre colocar aqui todo mundo funcionar, isso sempre foi assim, né? Nós temos histórias aqui, são os hospitais, sempre teve 3 hospitais aqui desde sempre, né? Então sempre teve também uma parceria, uma coisa ou outra também, e por causa disso, né? Que todo mundo queria que a cidade se desenvolvesse, né? Hoje a cidade realmente já tomou uma forma grande e a gente agora está num outro estágio, né? Antes era o estágio primário de um desenvolvimento e agora nós estamos no segundo estágio, né? No agro aí, a industrialização, toda essa rede do agro toda em volta, e nós na medicina a mesma coisa, né? Nós ali com o hospital, né, na nossa área, com o hospital e com a clínica Oncoplus, né, e mais a Primacor, que é outra clínica nossa lá que veio para agregar, hoje nós temos uma complexidade de medicina muito grande na cidade, né? Praticamente todas as áreas a gente está num grande padrão de complexidade, né? Especificamente falando da Oncoplus, a gente está num nível muito alto de complexidade, né, da Oncoplus. A gente tem todo tipo de tratamento possível, a gente consegue fazer na Oncoplus, né? Temos os oncologistas,
temos um oncologista pediátrico, temos cirurgiões oncológicos, mastologistas, toda a linha de tratamento de quimioterápico, imunoterápico, tudo isso a gente tem ali para oferecer, né? Então, a nossa complexidade é muito alta, né? Então, exames de imagem, tudo hoje, tudo a gente consegue fazer. O paciente não precisa mais sair de Primavera para ter acesso a isso. É muito pouca coisa que hoje, às vezes, Primavera não consegue chegar, né? Uma qualidade de UTI, a gente tem uma UTI muito legal. Vamos inaugurar agora, em março, uma UTI pediátrica também, justamente para melhorar mais essa estrutura para a oncologia pediátrica que está crescendo aqui na cidade também. Então, é todo um projeto, é todo um caminho que meu pai fala isso, né? A gente sempre conversando, a gente é empurrado a levar, né? Se você quer realmente, a gente é empurrado a crescer, né? Empurrado a criar, empurrado a evoluir, e é isso que a gente vem fazendo. Porque surge a necessidade de forma automática, né? Hoje é assim, né? Aqui, apesar de ser uma população jovem, né? A maioria da cidade hoje é jovem, né? Mas tem uma grande parcela aí dos pioneiros e tudo, também tem uma porcentagem grande do pessoal mais já hoje de idoso e até mais senil que existe, né? E necessita cada vez mais de coisas mais complexas no conforto da sua casa, porque também as famílias estão aqui crescendo na correria. O seu pai pode vir aqui tratar câncer aqui do lado, né? E voltar na sua casa e você não precisar ir para São Paulo, Cuiabá ou qualquer outro lugar. E, né, Curitiba, que o pessoal vai. Então, hoje não precisa, né? Esse desgaste até financeiro, né? Porque se encarece muito o tratamento e o acesso ao tratamento. Né? Além, a questão financeira na oncologia é muito, muito alta, né? Mesmo com os planos de saúde e tudo, né? Mas eu sempre brinco, né? Casoterapia também é terapia, né? Coloterapia também é terapia, né? Então a gente, né, você como psicólogo sabe muito bem disso, né? Quanto essa energia da família tá junto, tá ali, toma conta do tratamento, né? Faz toda a diferença, né? A gente vê o paciente que é mais deprimido, que tem menos apoio, que tem mais dificuldade nessa área, ele sofre mais, tem mais intercorrência, tem mais internações por infecção, o tratamento tem menos sucesso, e isso faz muita diferença. Então, para a oncologia, você estar próximo é muito diferencial, né? E isso foi a proposta da Oncoplus, né? A gente veio para cá justamente para isso, para aproximar o paciente do tratamento oncológico, né? Que é um tratamento que tem todo o seu peso, né? Hoje em dia a gente está conseguindo queimar os paradigmas que tinha e os preconceitos com o paciente oncológico, né? Já está mais natural, né? Antigamente um paciente oncológico chegava num lugar e todo mundo ficava meio assim, aquele lenço, aquele negócio, né? Hoje o paciente já está mais confiante, já sai sem lenço, já sai ali, mostra o que está acontecendo, né? Fala sobre a doença, Fala né? sobre a doença, né? Convive mais com as pessoas, né? Então isso é importante, né? E casa bem com a nossa proposta de tratamento, né? Nossa proposta de estar próximo, de resolver o paciente e ele ter a sua família aqui do lado, né? E essa comodidade de ter um tratamento mais humanizado como um todo, né? Não adianta só a clínica ser legal, se abraçar o paciente com tudo, né? Se ele não tem também esse conforto da sua casa, da sua família, né? Mas como pediatra, vamos falar sobre os alertas, então, porque as mães vão nos acompanhar e talvez a gente, até para poder saber, nossa, quando consultar, né? O que investigar, quais os sinais de alerta ou qual algum tipo de câncer com maior incidência, quais seriam os primeiros vestígios para isso? Então, assim, a oncologia pediátrica, né, tem uma prevalência até importante e isso vem crescendo nos últimos anos, né? Porque a oncologia pediátrica sempre foi tratada como uma questão mais aguda, uma questão mais hereditária no sentido assim, genética, no sentido de mutações mais espontâneas. E hoje a gente está vendo que também na oncologia pediátrica o meio também faz um pouco essas alterações, né? A gente vê também a alimentação das crianças, que hoje
né? Graças a Deus está sendo bem trabalhado isso nos consultórios, estão melhorando e tudo, né? Nós somos na época do salgadinho, da Coca-Cola, né? Do Kisuke, né? E a gente, né, o excesso de derivado do leite e tal, iogurtes e essas questões. E a gente sabe que isso também influencia, né? Já ali no adulto jovem, no adolescente e na criança também ali um pouquinho maior, né? Então também tem esses componentes. O componente da família na gestação e tudo também é um quadro que pode influenciar no tudo, né? Então é um quadro que tem uma incidência que vem crescendo, né? A gente tem um estudo do INCA do final de do início de 2023, né? Que quando eles sempre fazem a cada 3 anos uma perspectiva como é que vai ser, né? A perspectiva nos próximos 3 anos, né, que seria 2023, 2024 e 2025, é de ter em torno de 8 mil casos novos de câncer em crianças no Brasil, né? Uma incidência a cada 150, de 120 a 150 crianças a cada 1 milhão de crianças no Brasil. Muita coisa, né? Não é tão pouco assim, né? Então vem crescendo isso, né? Eu falo que a pediatria tem as suas vantagens e desvantagens em relação ao câncer de adulto. Por quê? Por 2 motivos, né? Querendo ou não, a mãe é um pouco mais atenta com a criança. Tem o costume de levar a criança ao médico com mais facilidade do que um adulto fazer suas rotinas e tudo, né? Mas isso também é nos primeiros anos. Ali depois dos 2, 3 anos ali, a gente já vê que também já deixa um pouco esse acompanhamento, né? Então, acaba que na oncologia pediátrica é mais rápido o diagnóstico por esses detalhes, porque a mãe ainda dá o banho, a mãe ainda cuida, ainda troca de roupa, né? Então acompanha mais, né? E isso vai piorando à medida que vai ficando adolescente. Então a gente consegue ter um diagnóstico mais precoce do que no adulto, né? E as doenças da criança, elas são mais agudas, mais rápidas, né? Coisa de 1 mês, 1 semana, tudo isso muda, né? Então, a gente tem essa característica na criança. A criança, existem os cânceres infantis de todas as áreas também, assim como o adulto, né? Mas o principal câncer infantil é o câncer hematológico, né? A leucemia é o principal câncer. Então, em torno de 60% dos cânceres são leucemia, né? Então, essa é a maior prevalência, o câncer hematológico. Em segundo local, vem o câncer do sistema nervoso, né? Os cânceres do cérebro, né? Então, eles são o segundo, né? Depois vem os cânceres ósseos, aí tem alguns outros metabólicos, isso que vem seguindo aí, né? E o que é o principal mesmo, né? Assim como o adulto, nós como crianças, ter sempre atenção, né, a qualquer detalhe, né? Mas pensando como a leucemia sendo a principal, né, o principal sinal de leucemia geralmente são anemia, então aquele paciente que vai ficando pálido, né? Criança, no geral, né, ela é ativa, né? Gosta de correr, brincar, e está sempre brincando. Então, aquela criança que começa a ficar mais animada, vai ficando pálida. Então, uma febre assim, meio sem nexo, sem outros sintomas, aparece um dia, daqui 2 dias aparece de novo, né? É um sinal característico, né? Os hematomas, né? Porque geralmente afeta as plaquetas, libera sangramento, então começa a surgir hematomas pelo corpo, é um sinal muito importante, né? Outro sinal são as famosas ínguas, né? Os linfonodos que a gente chama, né? Os carocinhos que aparecem no pescoço, às vezes embaixo do braço, na região ali inguinal, né? Do períneo ali, geralmente são lugares que nos meninos o testículo às vezes começa a crescer, pode ser um sinal. Então esses são os sinais mais importantes pensando no maior prevalente que é a leucemia, né? Aí a gente pensando aí no sistema nervoso central, uma criança que de repente começa a andar meio torto, começa a ter o olho ficar com estrabismo, né, que fica o vesgo, aquela questão, criança que nunca foi vesgo, de repente começa a ficar vesga, né, mudar um pouco o padrão do olho, né? Então esse é uma característica que acontece.
vir a ter convulsões ou tontura, desmaios, né? São questões que levam a gente a pensar nos quadros de sistema nervoso central, assim como o vômito também, aquele vômito meio sem motivo, sem estar associado a um quadro viral, de infecção, coisas assim, né? E os outros tumores, geralmente, eles se apresentam mais do que esses dois, né? Se você tem um tumor ósseo, geralmente você vai ver um nódulo, crescendo num osso do corpo, geralmente as extremidades são mais comuns, como os membros superiores, os membros inferiores, a gente pensar nos tumores ósseos, são mais comuns aparecer, né? Os tumores abdominais, que são muito importantes também, renais, né? A barriga cresce, aumenta de tamanho, né? Então ali você palpa, fisicamente você consegue às vezes ver, né? Como cresce rápido, tem esse aparecimento um pouco mais rápido, e sempre acontece de você pegar esse tumor em desenvolvimento, né? Basicamente, assim, são esses sinais de alertas que a gente nem tem. Então, febre, hematoma, palidez, tonturas, desmaio, né? E alguma outra coisa, deformidade que possa aparecer no corpo, né? As ínguas, né, os linfonodos são muito importantes também, a gente está sempre olhando, uma coisa que cresce, tudo, né? A gente está ficando de olho aí, pensando na criança como os principais casos, né? Nós da oncologia pediátrica tem ainda um desafio, né? Porque a gente trata de 0 a 19 anos. E daí quando já entra no adolescente, essas questões a gente vai perdendo algumas coisas, né? Por exemplo, o cuidado, que a mãe não dá mais o banho, a mãe já não dá, né? Eu já tive um paciente que tinha um tumor ósseo no dedo do pé, e ele pensou que era uma questão de mau cuidado da unha, coisa, e ele foi escondendo, só ficava de meia em casa, e foi ficando, e depois de 6, 8 meses que foi falar com a mãe que realmente o negócio não melhorava e tudo, né? E era um tumor ósseo agressivo e tudo, quando ele chegou já tinha metástase em pulmão e tudo, então acabou sendo um paciente que não conseguimos ter um sucesso no tratamento. Por causa disso, né? Porque ele já tinha aquela vergonha, já tem a vergonha de ficar careca, já tem a vergonha, às vezes, o namoradinho, a namoradinha, que não vai ter, o pessoal da escola, que vai falar e tudo. Então, aí já tem esse outro desafio também. Então, a importância de não se perder a questão da avaliação médica, né? Isso é muito importante em todas as idades, né? A gente faz isso com o bebezinho, ali, depois só leva na hora que tem gripe, na hora que está com febre, não leva para fazer o exame de rotina, um ou outro que tem esse hábito de levar ali depois dos 4 anos é muito raro, para de fazer essas rotinas, só mesmo na hora que acontece alguma coisa. E com o adolescente, então, nem se fala. Aí o adulto lá, quando chega depois dos 40, que começa a ter a preocupação de voltar a ter esse hábito, né? Que deveria ser sempre, né? O mais importante é estar sempre passando, revisando, que um hemograma, que é um exame super simples, eu faço diagnóstico de leucemia por hemograma, né? Então, praticamente ali é um exame que é um mapa do nosso sangue. E às vezes eu sinto nos pais essa coisa tudo é uma fase. É uma fase, vai passar. E às vezes não é uma fase, é sinais de que tem alguma coisa errada, né? Então, olhar esse contexto familiar de como a gente tem se relacionado é muito importante para esses sinais de alerta, né? Com certeza, assim, né? Tanto para os pais e até mesmo às vezes para os colegas médicos, assim, né? Dor do crescimento, não, isso é assim, isso não, né? Hoje a gente está conseguindo divulgar mais, assim, mas a oncologia pediátrica era pouco divulgada, era pouco trabalhada nas próprias residências, na própria faculdade. Então, ter esse contato hoje, os colegas estão tendo mais palestras, tendo mais divulgação, tendo mais contato com isso, mais oportunidade de você trocar ideia com um especialista, né? Hoje eu estou em Primavera, numa cidade do interior, a gente consegue, aqui qualquer um pode trocar ideia comigo, conversar sobre
um assunto, sobre outro, né? Pedir uma avaliação, né? Então, isso ficou mais fácil hoje também, essa comunicação. Nós somos mais oncologistas pediátricos no Brasil, mas ainda somos poucos. Então, ainda depende muito do pediatra. Então, esse cuidado de ter uma qualidade de tempo, tanto dos pais, da família, como dos próprios colegas mesmo. Por isso a importância de ter uma passada numa consulta. Você vai no pronto atendimento, ele vai falar, tá com febre? Vamos dar remédio um dia, 2 dias, a gente vê depois de novo. Então essa qualidade de tempo, de ver às vezes alguma evolução de uma coisa, é numa consulta médica que a gente consiga ter um pouquinho melhor de qualidade de tempo. Então a consulta preventiva é importante. E o pai também, né? Ter tempo para conversar e ver, para começar a pegar os sinais, né? E nesse que a gente tem que ter sim esse cuidado. Sim. Porque às vezes tem pessoa que está sempre pingando de um médico para o outro e aí você perde esse histórico, na verdade, né? Porque se você acompanha esse pacientezinho desde o comecinho ali, para você fica muito mais fácil chegar na adolescência, né? Os meninos pior ainda, né? Porque chegou ali com 10, 11 anos, eu não vejo ninguém mais indo, dos meninos indo no pediatra. Quem dirá no urologista ou no clínico geral, só vai se acontecer alguma coisa mesmo, né? E geralmente só vai descobrir se tem, até eu brinco até os problemas de fertilidade, né? Vai descobrir com 35 anos lá, se quiser ter filhos, e aí não está engravidando. Mas não tem uma rotina realmente, né? A mulher é meio forçada a ter ali o acompanhamento da ginecologista e tudo, né? É meio cultural já imposto ali, né? É imposto, né? Meio forçado por tudo aquilo ali, né? A mulher costuma ter uma validade maior, né? Também ali, às vezes, dermatologista, o caso das espinhas. O menino tem também, mas um pouco mais vaidosa, talvez a menina, né? Tem esse cuidado um pouco maior, né? Ela se olha mais, né? O menino se olha menos, né? A menina se olha mais no espelho, né? Tem todo esse cuidado, nota qualquer mais diferença no corpo. O menino tem menos isso, né? Então, realmente a mulher, ela tem esse ponto a mais, né? E mulher tem mulher é mulher, né? É mais especial um pouco em algumas coisas do que os homens, nesse cuidado do que o menino, né? O adolescente em tudo, né? O adolescente menino ali só está preocupado em como ele vai sair no final de semana, como é que vai brincar, como é que vai jogar videogame ou vai brincar, é isso que ele quer. Né? Essa invalidação, muitas vezes até do autocuidado, né, que culturalmente pesa bastante. Né? Mas informações muito importantes, até para a gente poder, talvez, essas mães ficarem mais alerta, né, no que olhar e realmente ter essa importância do acompanhamento anual, pelo menos, com o filho ali, né? Com certeza, né? E como eu falei, trabalho com adolescente também, né? Um ponto importante que me veio aqui, agora estava deixando passar, hoje, né, também o adolescente, ele tá tem um pouco de mais solto com algumas coisas, mais oportunidade de coisas, né? Hoje a gente vê, por exemplo, esses cigarros eletrônicos, que aparentemente trataram como coisa, né? Inofensivo. Eu lembro quando eu era adolescente, assim, né? Era o cigarro normal, né? Nossa, eu chegava com cheiro de cigarro em casa, minha mãe já ficava doida. E hoje esse outro ficou meio assim, né? Depois tinha também aqueles narguilé, aquelas coisas assim, né? E hoje a gente já pega câncer relacionado a isso, ali no adulto jovem de 17, 18 anos, 19 anos, já relacionado a essa questão. Então também esse cuidado com o adolescente, pela família, também tem que ser importante, cobrar isso, né? A gente sabe que o adolescente sempre tem essa fase meio rebelde, que mesmo a gente tentando controlar é maior, mas realmente se você não consegue controlar isso, pelo menos obrigue ele a ir numa consulta, fazer uma rotina, alguma coisa, que pelo menos às vezes você consegue pegar uma coisa mais no início, né? A vida sexual também é uma coisa que hoje, assim, estamos começando a ter algumas coisas, mas teve um momento de maior promiscuidade em todas as idades, né? Então isso também, essa troca, né, começou vira bastante, e isso são doenças que também podem levar também ao câncer ali do adolescente, né? Nós conversávamos aqui antes em off, né, sobre a vacina do HPV, né? Foi um ganho muito importante para nós, né? A gente sabe que as gerações pós-vacina de HPV vão ter menos câncer na vida adulta, né? E esse câncer às vezes começava ali já com 18, 19 anos, né, quando você tinha um contato com o HPV ali menor.
eu escuto dos adolescentes demais, tipo, outro dia tem uma adolescente que fala, mas a geração dos meus pais cheirava outras coisas, né? Querendo dizer aí sobre os famosos sprayzinhos. Mas, e justificando o uso do cigarro eletrônico do narguilé, mas uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Sim, com né? Então, e aí era errado lá e continua sendo errado. Continua sendo errado aqui. Né? E o fato de aprimorar essas coisas dificulta as doenças cada vez mais precoces mesmo. A gente tem visto, vou falar pela minha área, né? O quanto a gente tem tido problemas mentais e surtos, né? Transtornos relacionados ao humor por conta de cada vez mais ter essa vida meio desregrada, né? E a falta da informação. E aí é uma fase que passa, mas pode passar por cima da gente ali, né, doutor? Com também, certeza. né? É isso, né? Essa abertura, esse diálogo também é importante. Né? Você comentou aí, eu acabei não atendendo mais crianças, dificuldade com os pais, né? Eu já fui um pouco ao contrário, um pouco essa ideia assim, né? Eu fiz pediatria e isso sempre foi o papo de todo colega. Mas você é pediatra, nossa, os pais são difíceis. Né? Eu falo assim, que na verdade não é, sabe? Claro, né, de 10 ali, uma ou duas famílias... Sempre vai encontrar. É uma questão maior. Mas um dos motivos para um defeito de pediatria é, na verdade, a adesão ao tratamento. Porque o pai, para ele pode não tomar um remédio. Você passa amoxicilina para ele 7 dias por causa de uma infecção de garganta, dá 2 dias já está bom, já não toma mais. Mas para o filho dele faz tomar os 7 dias. Né? Então a adesão que você propõe é muito maior. Na oncologia a gente vê isso também. O adulto, o adolescente, às vezes aquela semana não vai na químio, mas a criança, a mãe leva ali sempre. Na psicologia já acontece o reverso, né? Muitas vezes, porque como demanda muito dessa estrutura toda familiar, né? Já me disse, não, né? Já tá bom, tá ótimo e pronto. Aí frustra o profissional, na verdade, né? E na pediatria não, a gente consegue muito, isso é legal, apesar de às vezes ter uma chatura ou outra da família, mas isso não é importante. A gente sabe, né? E hoje, assim, na oncologia pediátrica, aí a gente... o neto dele, a filha dele está com câncer, não é uma coisa assim, né? Você tem que entender, né? Uma coisa ou outra, né? Uma falta de paciência, outra uma coisa que demorou, uma coisa que aconteceu. Então, isso é para mim... Então, eu sempre tive uma facilidade de lidar com essas coisas, né? E com a coisa grave, com essa questão, né? De trabalhar o psicológico um pouco das famílias e tudo, né? E aqui na oncologia a gente tem essa essência da medicina, que a gente consegue cuidar de tudo, né? A gente cuida do corpo, cuida da mente, do paciente, da família. Então isso para mim foi muito legal, assim, né? Eu me sinto muito bem, assim, né? Como se diz, né? A gente tem que ter prazer no que a gente faz para a gente ter sucesso, né? Naquilo que a gente faz. Então hoje eu tenho muito prazer por isso, né? Porque eu consigo praticar a medicina que eu gostaria, né? Então eu consigo chegar, conversar com o paciente, propor um tratamento, acolher aquele paciente, cuidar, lutar com as frustrações e batalhas que a gente perde às vezes durante o tratamento, mas mostrar que cada momento é importante para aquela família, para aquele tratamento, né? Eu sempre brinco, nós começamos uma guerra e começamos um casamento. Vamos vencer batalhas. E como casamento, um depende do outro. Eu preciso do meu paciente, eu preciso da família deles para que esse paciente tenha um sucesso, né? E aí a gente vai junto, né? É aquele momento ali de casamento, né? Que a gente é obrigado a ceder espaços um para o outro para que a questão chegue ali no nosso destino final, né? Então, lembra, em casamento é barquinho remado a 4 mãos, né? Então se um soltar o remo, ele gira, o barco já vai, né? E na oncologia é isso também, né? A gente precisa, onde ainda a medicina é isso, né? Que ela se tornou um pouco essa questão, resolve o meu problema, né? Nem tudo é isso, Nem tudo vai ter a solução que você deseja, né? Pode ter outros caminhos, né? Às vezes, a oncologia pediátrica, ela tem uma taxa de sucesso maior do que dos adultos, muitos tipos de tumores, né? Por exemplo, leucemia, que é a nossa principal tipo de câncer infantil, em torno de 60% dos casos, a gente
beira ali em torno de 70% dos casos a gente consegue a cura, né? 65%, 70%. É um nível alto, né? Mas também 30% é um nível alto também de perda, né? Mesmo a gente vamos pensar, nossa, 70%. É que a gente não quer perder nenhum por cento, na verdade. Nenhum por cento, né? Então 30% é um nível alto. Então a gente lida muito com perdas, né? Tratamentos prolongados, dolorosos, né? E tem tudo, né? Então a gente precisa muito desse acompanhamento, dessa questão junto, né? Porque às vezes aquele tratamento ali que durou 2, 3 anos no final não tem sucesso. Se você não aproveitou esses 2, 3 anos também ali, eu sempre falo para você não pode olhar para o seu filho como uma doença, né? Porque se você olhar para uma doença, você está perdendo anos de vida. Sim. E pode ser que no final a gente não consiga chegar lá. Então, existe essa chance. Então, aproveite cada dia, aproveite cada momento como se fosse seu filho, até mais do que você aproveitaria se você não tivesse a doença, né? Num limite. Então, assim, às vezes vem, ele está querendo muito chocolate. Falo, não pode, mas assim, deixa ele comer o chocolate dele, né? Que vai que daqui um mês, 2 meses, 1 ano, ele não está aqui mais, não está aqui mais, né? Então, acho que esse que é o mais bonito e mais interessante da oncologia pediátrica, você lidar um pouco com isso, né? Aos poucos nós estamos conseguindo mudar um pouco a visão que as pessoas têm do cuidado paliativo, né? Na verdade, o cuidado paliativo é desde o diagnóstico, sim, que é isso, é todo o cuidado, né? Ficou muito marcado com o cuidado paliativo a fase terminal, e não é isso. Fase terminal é uma fase do cuidado paliativo. Então, o cuidado paliativo é desde o diagnóstico, que você vai trabalhar com as expectativas e com as frustrações do tratamento. Então, esse é um caminho muito legal de se trilhar ali e que a gente busca e traz satisfação em fazer, né? Eu sempre falo que a gente precisa valorizar todos os dias, né? O problema é que a gente tem um ideal que não é o real, né? E que a gente precisa... E o câncer, ele realmente promove, às vezes, um choque de realidade, né? De tipo, opa, né? Preciso... Então, a gente precisa ter muito... Essa equipe, os médicos, a família, está todo mundo muito consciente disso. São processos muito bonitos, né? Apesar de muitas vezes não ter o final de que a gente deseja, mas o processo pode ser muito bem vivido, né? Né? Você trabalha com isso, né? Se você trabalhar a sensação de culpa que os pais às vezes criam, é muito grande também, entendeu? Sim. Então, é importante ele chegar no final do tratamento e não se culpar, né? Então, entender que é uma doença difícil, que é uma doença grave, não teve culpa deles de ter acontecido e que eles fizeram tudo pelo paciente. Então, esse trabalho é um desafio, né? Porque é ali que você consegue dar essa tranquilidade do tratamento, né? Porque se ele ficar pensando só na frustração, a gente sofre. Eu sempre falo para meus pacientes de câncer que brigar com a realidade não faz com que a gente mude a realidade. Então, a gente precisa entender que tudo bem, né? Tem uma frustração enorme aqui, né? Mas eu não vou mudar essa realidade. Então, o que eu posso fazer para melhorar essa realidade, né? Então, isso é um desafio mesmo, com criança mais ainda, né? Porque meio que mexe com o nosso inconsciente. Porque a criança ali, né, ela sofre, sim, ela sofre, mas tem criança que não entende, entendeu? Ela entende que está doente, que está tratando, né? Você pega uma criança de 4, né? Eu mesmo comecei a tratar uma bebezinha de 3 meses, né? Ontem não, quarta-feira, lá em Cuiabá. Comecei a tratar uma menina de 3 meses, né? Então, um tumor, começou a fazer quimioterapia com 3 meses. Então, ela não vai entender nada. Mas esse pai, essa mãe... Né? Então, o primeiro filho do casal, um casal jovem. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso daí, é importante, né? Então, a criança ali de 1, 2, 3 anos, né? Na primeira infância, tem muitos tumores comuns, é a fase mais comum entre 4 e 9 anos, é a fase de maior incidência de todos os cânceres infantis, né, nessa idade. Então, eles entendem que estão doentes, eles sofrem porque o tratamento, né, tem muito exame, tem que colher exame toda semana, tirar sangue toda semana, mas ao mesmo tempo
junta ali um, dois, e estão brincando, puxando o carrinho para um lado para o outro e pulando em cima do outro. Então eles têm essa leveza, essa inocência ali da criança que se mantém mesmo tão sofrida, né? Na maioria dos casos, mais de 90% dos casos é assim, um ou outro que a criança fica muito frustrada. Então ela tem essa, já traz essa coisa. Então eu sempre falo, olha lá para o seu filho, olha lá, ele está lá. E você não pode estar morrendo aqui, ele precisa de você, né? Então, essa questão da oncologia pediátrica é bem legal, assim, né? Que você consegue ver essas questões emocionais tão presentes num tratamento, né? Então a gente vai buscando isso aí da criança. Que sorte, Primavera, né? Que bom que você voltou para Primavera, né, doutora Afonso? Bom, a gente tem assunto aí para acho que uns trocentos podcasts deixar, né? Com certeza. O canal vai ficar aberto, eu acho que tem muita informação. Nós temos 2 canais também de comunicação com Primavera, PVA Entrevista, que é o Telegram e o WhatsApp. Então, se as pessoas tiverem dúvidas, a gente sempre está encaminhando ou convidando, realmente, o canal está aberto, se você quiser voltar para falar outras coisas. A Oncoplus, ela fica anexo ao Hospital das Clínicas, mas não é na outra avenida, né? Isso, a Oncoplus hoje a gente está na Avenida Tancredo Neves, né, que é a avenida ali, mas é anexo ao hospital, que é na Benjamin Cerutti, o endereço principal, né? Então nós estamos ali no bairro Castelândia, né, do outro lado da rodovia, e estamos com a Clínica Oncoplus dentro do hospital, onde nós oferecemos todos esses tratamentos, né, de oncologia clínica, oncologia pediátrica, oncologia cirúrgica, né, todas as áreas da oncologia cirúrgica, mastologia, urologia, todas essas questões também, e todo tipo de terapia, né? Então, às vezes o paciente, né, que hoje trata em algum outro estado ou trata em outra cidade um pouco mais distante e queira estar mais próximo, né? Também nós damos continuidade ao tratamento, conversamos às vezes com o próprio médico que já trata para só fazer o tratamento aqui próximo e ele continuar sendo médico dele e tudo, né? Então a gente tem a solução que o paciente precisar, a Oncoplus tem a estar ali para oferecer, né? Então continuidade de tratamento, início de tratamento, diagnóstico e finalização de tratamento. O único ponto que a gente não faz é a radioterapia, ainda aqui em Primavera. Agora, o resto todo da oncologia, a gente... Ainda, né? Porque ainda. Em breve, então... Por isso que eu coloquei um ainda, né? Porque eu, né, com certeza, uma hora eu vou conseguir trazer isso para cá também, né? Esse espírito todo, né? E o hospital como um todo, a gente tem bastante áreas aí crescendo. Outra hora a gente vem falar sobre o hospital aí, trazendo minha mãe, trazendo meu pai. Fica aberto já o convite para eles. A gente conversa mais sobre o hospital, né? A nossa parte de cardiologia nova aí, hemodinâmica, muito legal. É uma história que vale a pena. E a gente tem bastante coisa aí pra gente conversar. Foi um prazer estar aqui, conversar um pouco. Eu falo um pouco meio demais, né? Cheguei meio tímido, mas depois eu só falei. Eu falo que eu sou puxadora de conversa compulsiva também. Por isso que eu tinha que contar a história. Não dá para ficar só assim, parada, né? E é um orgulho, né, assim, estar aqui, pondo a minha história, né, como meu pai começou e eu também comecei a minha aqui, trazendo melhorias para a cidade. Naquele nosso começo de conversa, o orgulho de ser primaverense e tá trazendo mais coisas para cá. Que bom, né? A Primavera ganha, os pacientes ganham, todo mundo ganha, a região ganha, querendo ou não, né? Porque nós somos referência, né? Referência nisso tudo. Parabéns pelo seu empreendedorismo, pela iniciativa, pela família. Eu vou esperar, realmente. Você viu com seu pai e com a sua mãe aqui pra gente contar essa história. E sucesso daqui pra frente. Eu espero que tenha muito, muito sucesso e que os pacientes possam ter acesso cada vez mais nesse atendimento de qualidade mesmo, né? Com certeza. É isso que a Oncoplus está aqui para oferecer. Como eu disse, eu não quero ter nenhum paciente, mas como eu preciso de alguém, eu estou aqui disponível. E toda a nossa clínica está disponível para a população de Primavera e toda a região aí. Sucesso. Obrigada, viu, por ter topado vir contar a sua história. Tá ótimo. Bom, esse foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com o Dr. Afonso Leite, contando a história incrível dele com a medicina e com a oncopediatria. Se você gostou desse conteúdo, se você considera importantes as informações, lembre-se também que você pode compartilhar. A gente espera chegar até vocês com maiores informações para poder ajudar todo mundo. Até o próximo episódio.